Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com você um pouquinho sobre contratos administrativos. Contratos administrativos. A Lei Geral de Contratos Administrativos é a Lei 8666/93. Ela trata sobre contratos a partir do artigo 54. Então, artigo 54 e seguintes da Lei 8666/93. Gente, o que é contrato administrativo? O contrato administrativo é um ajuste que a administração, agindo nesta qualidade, firma com o particular ou outro ente público, visando a satisfação do interesse público. Tá? Então esse é o objetivo de um contrato administrativo, né? Seja direto ou indiretamente, é a satisfação do interesse público, certo? O contrato administrativo, ele tem aí uma série de características ou atributos que o individualizam, né? Que o diferenciam dos contratos regulados pelo direito comum, que é o direito civil. É importante que a gente analise algumas destas características. Então vamos lá. Características dos contratos administrativos. Vou pôr aqui a Lei Geral, que conforme eu vou citando ela, Lei 8666/93 é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, características dos contratos administrativos. Primeira característica, o contrato administrativo ele é regido pelo direito público. Contrato administrativo típico é regido pelo direito público. Agora, toma cuidado com o seguinte, isso não quer dizer que a administração não possa, em alguns casos, firmar contrato regido pelo direito privado. Tá? Ela pode, mas esse contrato não será um contrato administrativo típico, mas estará entre os chamados contratos da administração. Então a expressão contrato da administração abrange os contratos administrativos e outros contratos que não são administrativos, ou que alguns chamam de contratos administrativos atípicos. Né? Então vamos lá, para te facilitar. Ó, a expressão contratos da administração abrange os contratos administrativos, ou melhor, vou colocar assim, ó, os contratos de direito público e também contratos regidos pelo direito privado. Contratos regidos pelo direito privado. Então, quando você fala contratos da administração, essa expressão contratos da administração abrangem os contratos regidos pelo direito público, os contratos regidos pelo direito privado firmados pela administração. Tá? Esse aqui, ó, contratos de direito público, sim, são chamados contratos administrativos típicos. Contratos administrativos típicos. Tá legal? Então, por isso que eu falei, a expressão contratos da administração abrange os contratos administrativos. E também os contratos de direito privado firmados pela administração. É o que alguns chamam de contratos administrativos atípicos. Tá? Então, os de cima são típicos, os de baixo seriam atípicos. Mas, me parece que a grande maioria fala que os de cima são contratos administrativos e esses de baixo não seriam contratos administrativos. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Então, vamos apagar aqui e vamos para a nossa segunda característica. Então, coloque aí. 2. É característica também do contrato administrativo a necessidade de prévia licitação. Prévia licitação. Agora, sempre? Não, né? Não. Regra geral. Porque vimos em módulos passados as excludentes da licitação. Licitação inexigível, dispensada, dispensável. Então a regra geral é que haja uma licitação.
Mas a administração pode contratar diretamente, sem licitação, naquelas hipóteses que a lei prevê, tá? Mas a regra geral é a realização de prévia licitação, tá bom? Salvo exceções legais. 3. Prazo determinado. Prazo determinado. Contrato administrativo deve ter prazo determinado, de modo que a lei veda contrato administrativo por prazo indeterminado, veda expressamente, tá? 4. Olha só, gente, presta atenção aqui. A administração pode firmar contrato verbal? Parece estranho, né? Pô, pera, contrato verbal, meu. Tudo na administração é tão chato. Como que a administração vai firmar contrato verbal? Ela pode? Tem uma hipótese que ela pode sim. A própria lei prevê uma hipótese de contratação verbal. A própria lei prevê uma hipótese de contratação verbal. Tá? Para serviços de pronto pagamento. Serviços de pronto pagamento de valor até R$4.000. Então, serviço de pronto pagamento de valor até R$4.000, o contrato pode ser verbal? Pode. Artigo 60, parágrafo único da Lei 8666/93. Tá? Claro que a regra geral é que o contrato seja firmado por escrito, sendo nulo o contrato verbal firmado pela administração. Salvo nas contratações de pronto pagamento, tá? De valor até R$4.000. Tá bom. Outra característica é a mutabilidade. Outra característica, mutabilidade, que dá a ideia de mudança, né? Então, o contrato administrativo poderá sofrer algumas modificações durante a sua vigência para melhor atendimento do interesse público. E uma outra característica são as cláusulas exorbitantes. Exorbitantes. Tá legal? O que é cláusula exorbitante, hein, Perá? É cláusula abusiva? Não, né? Não. A cláusula exorbitante é aquela que vai além do que prevê, além do que estabelece o direito civil. E por que vai além? Porque confere prerrogativas para uma das partes, que é a administração pública. Tá? Então essas cláusulas, elas são lícitas. Essas cláusulas, elas são devidas. E privilegiam, de alguma forma, vamos dizer assim, né? Beneficiam, vamos dizer assim, estabelecem prerrogativas à administração, porque a administração tutela pelo interesse público. A administração visa o interesse público. Então ela tem que ter a prerrogativa de rescindir unilateralmente um contrato que esteja causando prejuízo ao interesse público. Ela tem que ter a prerrogativa de fazer certas alterações no contrato se ele estiver causando prejuízo ao interesse público. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha em algumas cláusulas exorbitantes. Então vimos aí algumas características. Vamos falar agora de cláusulas exorbitantes. Então coloque aí, cláusulas exorbitantes. Um pouquinho perdido aqui no tempo, mas tudo bem. Vamos lá. Coloque aí, cláusulas exorbitantes. Quais são as cláusulas exorbitantes? Existem várias, né? Vamos citar algumas aqui. Primeiro, a rescisão unilateral do contrato. Abreviar aqui contrato, tá? Colocar dessa forma aí. Rescisão unilateral do contrato. Gente, a administração pode rescindir o contrato independente da concordância do contratado, seja por motivo de interesse público, seja por inadimplência do contratado. Tá? Por motivo de interesse público, o contratado vai ter direito à indenização, porque não deu causa à extinção. E se a rescisão for por motivo de inadimplência, aí o contratado não terá direito à indenização, porque ele deu causa à extinção.
Tá? Seja um caso, seja o outro, o contratado ele tem o direito de se manifestar antes da rescisão. Tá? Então deve ser respeitado o contraditório e ampla defesa. Caso contrário, a rescisão é nula. Tá certo? Então, fica esperto com alguns pontos, né? Quem rescinde unilateralmente o contrato é a administração, não o contratado. Tá certo? Contratado pode ter direito à indenização ou não, vai depender do motivo pelo qual a rescisão ocorreu. Tá? E uma outra coisa, deve-se respeitar o contraditório e ampla defesa. A administração deve dar ao contratado a oportunidade dele se manifestar antes da rescisão. Caso contrário, a rescisão é nula. Tá legal? Beleza. Outra cláusula exorbitante é a alteração unilateral do contrato. A administração, durante a vigência do contrato, poderá fazer algumas alterações. É a mutabilidade, né, que eu falei quase agora. Como, por exemplo, a alteração na quantidade do objeto contratado. Mas aí a lei estabelece limites. Lá no artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8666/93. Lá diz o seguinte, que as alterações podem ser até 25% do valor atualizado do contrato, seja para acrescer, seja para diminuir o objeto. Tá? E até 50% para mais, apenas para crescer, no caso de reformas de edifícios e equipamentos. Tá? Então as alterações não podem ultrapassar esses limites previstos em lei. Então a administração ela pode alterar a quantidade, chamada alteração quantitativa, do objeto do contrato, até 25% para mais ou para menos, e até 50% para mais no caso de reformas de edifícios e equipamentos. Artigo 65, parágrafo 1º da lei, em cima, 8666/93. Tá certo? Claro que, se você está alterando a quantidade do objeto, se você está acrescentando, claro que isso vai resultar numa alteração do valor final do contrato. E claro que isso também vai alterar o prazo da contratação. Pera, mas pode ocorrer essas alterações? Pode, com base no artigo 57, parágrafo 1º. Artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8666/93. Tá bom? Pessoal, tem um outro detalhe, né? O contrato administrativo, ele também possui cláusulas bilaterais, que somente podem ser alteradas mediante a concordância do contratado. Tá? Como, por exemplo, a garantia que foi prestada para a administração. A administração não pode alterar essa cláusula. Certo? Apenas se houver a concordância do contratado. Quem escolhe a espécie de garantia a ser prestada é o contratado, não é a administração. A administração apenas exige ou não a garantia. Tá certo? Beleza? Então, contrato administrativo também existem cláusulas bilaterais. Dá uma olhada no artigo 65, inciso 2. Artigo 65, inciso 2. Tá bom? Tranquilos? Beleza. 3. Outra cláusula exorbitante. Restrições a... Aí vem uma expressão em latim aqui. Exceptio non... Estou apanhando um pouquinho aqui, mas vamos lá. Adimplete contractus. Você é metido, hein, pera? Não, não é. É que às vezes cai na prova dessa forma, em latim. Exceptio, se escreve exceptio, non adimplete contractus. Aqui é N, viu? Aqui no non. Tá? Restrições a exceptio non adimplete contractus. O que é exceptio non adimplete contractus? Exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido. O que isso quer dizer? A exceção do contrato não cumprido quer dizer que uma parte não está obrigada a cumprir a sua obrigação se a outra já descumpriu com aquilo que se obrigou.
né? Então uma parte não precisa cumprir aquilo que se obrigou se a outra parte já descumpriu com a sua obrigação. Isso que é a exceção do contrato não cumprido. Mas você tem que tomar cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Isso quer dizer que o contratado deverá continuar executando o contrato, mesmo que a administração não cumpra com suas obrigações contratuais. Por isso, restrições a exception ad impletis contractus, ou não aplicação da exception ad impletis contractus nos contratos administrativos, pelo menos até 90 dias. Há um prazo, né? 90 dias. Atingidos 90 dias, o contratado poderá suspender a execução do contrato, né? Ou pleitear sua rescisão. Tá? Dá uma olhadinha no artigo 78, inciso 15, porque lá tem algumas exceções em que o contratado não pode suspender o contrato. Calamidade pública, tal. Então dá uma olhadinha lá no artigo 78, inciso 15 da Lei 8666/93. Tá legal? Beleza. Quanto tempo ainda tenho, hein? Posso me basear nisso aqui? Tenho 13 minutos ainda para falar? É isso? Ou não? Pode? Ok. Item 4, uma outra cláusula exorbitante. Aplicação de sanções. Aplicação de sanções ao contratado. Pera, por que isso é exorbitante? Porque a administração ela pode aplicar a penalidade ao contratado sem ter que se socorrer ao Poder Judiciário. Basta, claro, que a administração garanta o contraditório e ampla defesa. Certo? Então, a aplicação de sanções ao contratado, desde que observado o contraditório e ampla defesa. Olha, perguntinha. A administração aplica a sanção ao contratado, garantido contraditório e ampla defesa, quando o contratado não cumprir o contrato, né? Com base em qual poder? Lembra que nós vimos poderes aqui? Cuidado, com base no poder disciplinar. Poder disciplinar. Porque esse contratado ele tem um vínculo específico com a administração. Beleza? Joia. Pessoal, só para você dar uma olhadinha, o artigo 87 da Lei de Licitações prevê lá as sanções aplicadas ao contratado. Então lá você tem advertência, multa, suspensão temporária de licitar e contratar com a administração por até 2 anos e a declaração de inidoneidade por no mínimo 2 anos. Tá certo? Então o artigo 87 prevê as sanções que a administração aplica ao contratado inadimplente, garantido, contraditório e ampla defesa. Tá certo? Beleza. Bom, pessoal, existem hipóteses em que o contratado não cumpre o contrato e ele não sofrerá sanções. São as hipóteses de inexecução do contrato sem culpa do contratado, albergadas pela chamada teoria da imprevisão. Mas isso a gente vai começar a ver no nosso próximo módulo, que é o Contratos Administrativos, parte 2. Tá? Por hora, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Aqui estão os meus contatos, eu estou à disposição. Gente, obrigado, tchau, tchau, até a próxima.